Olha, tá chegando o carnaval, hoje já tem festa na rua, sábado, domingo, segunda e terça. Você precisa ter muita responsabilidade, hein? Precisa ter muita responsabilidade. Aqui em Campinas, as escolas de samba acertam os últimos detalhes para o desfile que começa no domingo. Ao todo, 10 agremiações vão se apresentar na Avenida Francisco Glicério. A Fernanda Marion vai trazer os detalhes para a gente e a reportagem está aqui, ó. Olho na notícia. Por aqui não há tempo para fazer a contagem regressiva. Os esforços estão voltados para os últimos detalhes antes da folia. Faltam apenas 3 dias para o início dos desfiles das escolas de samba em Campinas. Na quadra da campeã do ano passado, a Leões da Vila Padre Anchieta, as fantasias estão espalhadas pelo chão. Quase tudo já está pronto e, mesmo assim, a produção tem muito trabalho pela frente para deixar tudo igual ao projeto do carnavalesco. Está arrematando os carros alegóricos, colocando alguns brilhos para melhorar as fantasias, mas a maioria já está tudo feito, mas agora que começa a dar um nervoso, um friozinho na barriga, né? Os desfiles das escolas de samba acontecem no domingo e na segunda-feira de carnaval. Até lá, a rotina nas agremiações é essa: correria para acertar os últimos detalhes para fazer bonito na avenida. Na Rosa de Prata, escola da Vila Castelo Branco, a preparação para o carnaval começou há 6 meses. Agora, a comunidade se dedica para terminar os carros alegóricos. Tem gente que corta, que cola e até artista que usa isopor para esculpir o símbolo da agremiação. Estamos nos últimos detalhes. Agora é mais parte de acabamento, pintura. Essas finalizaçõezinhas aí vão ser o primordial. O bonito do carnaval não é só o brilho que vai para a avenida. É nessa época que a comunidade se une ainda mais. É pela festa que as pessoas chegam a dar o sangue. Temos 2 mestres de bateria que perderam emprego por causa do carnaval, que acaba tendo que faltar para ir fazer as correrias da escola de samba e aí perde o emprego. Na reta final para a festa, todo o tempo é dedicado para conseguir o melhor resultado possível. Todas as escolas desejam poder comemorar o esforço de meses antes do carnaval. Aqui a comunidade, graças a Deus, é bem envolvida com a escola. O pessoal gosta mesmo de verdade, está no sangue, né? Porque são 40 anos, a gente vai falar dos 40 anos da escola também no desfile. E o pessoal aqui está bem empolgado. Olha, para quem não vai viajar, quer curtir o carnaval aqui em Campinas, tem programação extensa. Começa hoje, vai até a terça-feira, desfiles, né, no domingo e na segunda-feira. Só que os blocos já começam a fazer a festa, não é isso? A Karina Rica traz os detalhes para a gente. No sábado tem folia desde as 2 horas da tarde. No Parque Itajaí tem trio elétrico das 8 da noite às 4 horas da manhã. No Cambuí, o bloco Tomar na Banda faz a festa das 2 da tarde às 8 horas da noite. Em Souzas, o bloco Paredão começa às 6 horas da tarde e vai até às 10 da noite. Em Barão Geraldo, 5 blocos fazem o carnaval, das 2 da tarde até às 4 horas da manhã. Em Joaquim Egídio, a festa começa às 2 da tarde e vai até às 8 da noite. E na Vila Padre Anchieta, a folia vai das 7 às 11 da noite. Bom, para quem vai pegar a estrada, falei agora há pouco aqui da questão do trânsito. O trânsito segue intenso pelas rodovias, tem que se preocupar também com a manutenção do veículo, para não sofrer acidente, para não sofrer com problema. E a cada aumento da gasolina, por exemplo, ou do etanol, cresce o número de carros abastecidos com gás natural veicular. Só que os especialistas advertem que é preciso muito cuidado, hein, na hora de fazer a instalação do sistema GNV. A Kátia Saqueta é quem conta pra gente. Olho na notícia. A alternativa tem sido adotada cada vez mais pelos brasileiros para tentar economizar na hora de abastecer. Em todo o estado de São Paulo, a procura pelos serviços de conversão em 2014 cresceu mais de 18% em relação ao ano anterior. Esta loja fez 5 instalações de GNV em janeiro. Este mês já foram 11 e pelo menos mais 2 já estão agendadas para os próximos dias. Um crescimento de quase 300%. Tem 4 veículos agendados, 11, 15, vai chegar uma média de 20 carros esse mês. Mas a corrida em busca do gás para os carros deve ser com cautela. Só faça a instalação em locais credenciados e certifique-se que o material tem selo de qualidade. Caso contrário, os riscos vão desde o mau funcionamento do veículo até acidentes e início de incêndio. A manutenção correta do sistema de gás e do sistema de gasolina também são fundamentais para evitar acidentes. Esta semana, um carro pegou fogo na rodovia Anhanguera, em Sumaré. Depois de alguns minutos, acontece uma forte explosão.
Segundo a Polícia Rodoviária, o carro tinha GNV, mas somente a perícia vai poder afirmar se foi esse sistema que causou o acidente. Que aquela explosão aconteceu a partir do tanque de gasolina é 100% certeza. Não aconteceu explosão do cilindro, porque o cilindro não é possível de, naquelas condições, vir a explodir. Moradores de um bairro em Itatiba estão revoltados com as condições das ruas. Muitos moram lá há 20 anos, mas até hoje convivem com a falta de pavimentação e esgoto a céu aberto. Algumas obras até começaram a ser feitas, mas foram interrompidas. A Lucimeire Ramalho conta pra gente. Olho na notícia. O cenário nas ruas do Jardim Nova Esperança, em Itatiba, é de total abandono. Os moradores não se conformam de viver em uma área formada há cerca de 20 anos, onde moram mais de 700 pessoas e que, segundo eles, não tem nenhuma infraestrutura. Algumas melhorias foram feitas em apenas algumas ruas, mas as que ficam na entrada do bairro ficaram desse jeito. Aqui na rua do Seu Valfrido, o esgoto corre a céu aberto. Ele diz que as obras até começaram por aqui, mas não foram concluídas. Circularam só a região de cima e na rua de entrada ficou tudo abandonado aí. Os esgotos estão tudo entupido, a água, o asfalto está todo quebrado, as guias que eles fizeram tudo quebrado, sabe? Então é o seguinte, aí a gente vai cobrar e o nego fala que vai fazer e nunca aparece esse serviço para se fazer. Uma parte do material utilizado para implantar a rede de esgoto ficou amontoada no final da rua. E o pouco da obra que foi feito está sendo deteriorado pela água da chuva. Por aqui, os moradores já sabem, choveu é problema na certa. As residências enchem tudo de água, você não consegue sair de veículo, nada, até a pé fica difícil para a gente se deslocalizar para ir trabalhar, né? A ausência de asfalto nas ruas é outro problema. Nesta, que é a principal do bairro, a obra só chegou até aquele ponto. O restante é só terra. Nesta outra, as guias já foram colocadas, mas o avanço parou por aí. Com vias intransitáveis, não há carro que resista. Seu Valfrido já gastou mais de R$ 2.700 com manutenção por causa de tanto buraco. Tive que trocar pneu que estourou, né? Mandei fazer balanceamento e alinhar. Lá na frente de casa tem buraco. Minha filha está com a roda do carro quebrado. E meu filho foi sair de moto também, por causa dos buracos, quase caiu. Em algumas áreas do bairro, a situação é ainda mais complicada. Este espaço aqui, por exemplo, por incrível que pareça, é uma rua. Mas dá para perceber que subir ou descer com o carro é impossível. Segundo os moradores, o governo federal disponibilizou cerca de R$ 3 milhões para a obra. Mas, por enquanto, não há informações de quando os serviços serão retomados. Nós queremos uma resposta, porque nós somos cidadãos e nós sabemos do nosso direito. E nós vamos correr de atrás disso, porque nós queremos o asfalto aqui. Olha, segundo a prefeitura, a empresa contratada para fazer a pavimentação atrasou as obras e a administração está tentando resolver o problema ou vai ter que rescindir o contrato. Sobre o sistema de esgoto e fornecimento de água, afirmou que as etapas que eram de responsabilidade da prefeitura foram concluídas e o que agora falta está a cargo da Sabesp. Já a Sabesp diz que a segunda etapa do projeto da rede de esgoto está em fase de estudo. Em relação ao abastecimento, diz que aquela área é atendida por Valinhos e que está trabalhando para integrar os imóveis ao sistema de fornecimento de água da empresa. Que confusão, hein, velho? Deixa eu ver as imagens, porque a Guarda Civil Municipal de Piracicaba teve bastante trabalho nessa noite no bairro Alvorada. Durante a madrugada foram 3 ocorrências diferentes. Ô, Felipe Pereira, movimento intenso, trabalho duro para a Guarda Civil de Piracicaba, hein? Pois é, Rodrigo, boa tarde a você, quem acompanha o Brasil, gente, para Campinas e região. As 3 ocorrências aconteceram num período aí de 2 horas. Começou por volta das 11 horas da noite, todas elas no mesmo bairro, o bairro Alvorada. Na primeira ocorrência, um homem foi flagrado pelos guardas, ele apresentou uma atitude suspeita quando viu a viatura, e aí os guardas fizeram uma abordagem. Com ele estavam R$10, 20 porções
de cocaína. Ele foi levado à delegacia do município. Na segunda ocorrência, cerca de 15 minutos depois da primeira, 2 homens foram flagrados por uma segunda viatura da Guarda Civil Municipal vendendo cocaína para um motociclista. Eles tentaram fugir, os 2 tentaram fugir, mas foram pegos depois pela equipe. Um deles tem mais de 18 anos, a idade não foi revelada, é maior de idade, portanto, com ele estavam R$129. O outro era um menor de idade, também não foi revelada a idade. E aí, com eles, os guardas encontraram 15 pinos de cocaína. O caso também foi apresentado na delegacia, foi liberado e o maior aí vai ser indiciado por tráfico de drogas. A terceira ocorrência foi a mais curiosa de todas, viu, Rodrigo? Isso já na madrugada. Isso porque um homem estava circulando nas ruas do bairro Alvorada quando viu uma outra viatura da Guarda Municipal. Ele se assustou e ele estava com um pedaço de papel na mão, um embrulho, na verdade, de jornal. Aí, assustado e com medo, né, porque já estava devendo alguma coisa, ele acabou jogando esse embrulho no telhado de uma casa. Houve perseguição, os guardas precisaram aí fazer a abordagem, inclusive até com algum uso de força, e aí conseguiram prender esse homem. Esse homem estava com R$40 em dinheiro e na embalagem, depois, né, que foi recolhida pelos guardas, 14 porções de um pó branco que parece cocaína, viu, Rodrigo? Muito trabalho para a Guarda de Piracicaba, falando o Felipe Pereira ao vivo no nosso Brasil Urgente aqui na tela da Band. Pode vir comigo aqui, olha. Porque um homem morreu e outro ficou ferido depois de um tiroteio hoje de manhã na rodovia SP-101, a rodovia que liga Campinas a Montemor. Um motociclista teria disparado no meio da estrada contra os 2 que estavam num carro. Lucimeire Ramalho conta pra gente. Olho na notícia. O crime aconteceu por volta das 6 horas da manhã neste trecho da rodovia SP-101, que liga Campinas a Hortolândia. De acordo com a polícia, 2 homens em uma moto deram 10 tiros contra os 2 ocupantes desse carro. 9 atingiram um jovem que estava no banco do carona, Rafael Mateus de Carvalho Bibiano, de 28 anos. Ele foi socorrido em estado grave ao Hospital de Clínicas da Unicamp. Já Rodrigo Medeiros, de 40 anos, que dirigia o veículo, morreu no local. De acordo com informações de uma das vítimas que foi socorrida com vida e de algumas testemunhas, os 2 homens que estavam na moto passaram pelo carro que estava parado no congestionamento. Ali um pouquinho mais à frente, eles desceram e voltaram a pé entre os veículos. Foi aí que começaram os disparos. Quando visualizaram esse veículo, começaram a fazer disparos de arma de fogo. Um já, um pouco distante, já efetuou um disparo. Se aproximaram e efetuaram mais disparos em direção principalmente ao passageiro. O tiro que atingiu a vítima fatal chegou a atravessar a lataria do carro. As marcas dos outros disparos ficaram no para-brisa do veículo. Os sinais de sangue marcaram o chão e várias cápsulas deflagradas puderam ser vistas espalhadas pelo asfalto. Os 2 homens que estavam na moto conseguiram fugir. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, da maneira como o crime aconteceu, provavelmente trata-se de uma morte encomendada. Parece uma ação direcionada, né? Realmente, pelas características, eles provavelmente estavam visualizando quem eles deveriam atingir, né? E aí caberá à perícia, junto à investigação, determinar quais os motivos que levaram ao cometimento desse crime, que é uma situação bem adversa e não comum, principalmente nas rodovias da nossa região. Os 2 homens que estavam no carro tinham passagens pela polícia. As investigações serão realizadas pelo setor de homicídios de Campinas. Vamos aprofundar nas investigações, mas pelo que tudo indica, foi uma vingança ou um acerto de contas. A rodovia ficou boa parte da manhã com uma faixa interditada. O trânsito só foi liberado por volta das 10 horas, após a perícia, quando o veículo foi retirado da via. E não foi o único caso de violência, não, porque um comerciante de 35 anos morreu no 2º latrocínio registrado no ano aqui em Campinas. Bandidos se esconderam no quintal da casa dele e quando ele chegou com a família, ele cuidava de passarinhos, né? Tentou reagir e acabou morto. Fernanda Marion traz os detalhes. Olho na notícia. Ronaldo de Oliveira, de 35 anos, foi morto depois de reagir ao assalto. O comerciante foi surpreendido por 2 bandidos na garagem da casa onde morava, no Jardim Santa Amália, em Campinas. A mulher dele e os 2 filhos viram quando Ronaldo foi atingido na cabeça por disparos de arma de fogo. Um deu uma gravata nele, aí ele tentou reagir, aí o outro rapaz que estava já
escondido, pegou e deu um tiro nele, pegou pra cima do olho direito, né? Segundo parentes, os criminosos já estavam dentro da casa quando Ronaldo voltou de um jantar com a mulher e os 2 filhos. A família acredita que os suspeitos sabiam que a vítima guardava dinheiro em casa e aproveitaram que o imóvel estava vazio para praticar o crime. Como ele trabalhava numa loja de estacionamento, né? Ele guardava uma quantia de dinheiro em casa e os bandidos com certeza sabiam onde ele guardava, porque quando ele chegou na casa, os bandidos já estavam com tudo na mão, né? O dinheiro, os pertences de valores. E eu acredito que é a pessoa conhecida. A dupla fugiu com o carro, a bolsa da mulher e o dinheiro. O caso foi o segundo latrocínio, roubo seguido de morte, registrado este ano na cidade. A Delegacia de Investigações Gerais vai apurar o crime. O corpo da vítima foi sepultado durante a tarde no cemitério Parque Nossa Senhora da Conceição e muitas pessoas se despediram do comerciante. Sempre no final do ano ia lá passar com a gente. Ela era amigão mesmo, né? Muita gente boa. Vai fazer falta. Olha, mais um intervalo e na sequência eu volto com notícia importante e o Datenão para todo o Brasil. Até daqui a pouco.